E, aliás, já que você já citou esse assunto, 3 meses de Ramon Dias. Eu até peguei aqui com o nosso querido Tiagão, que sempre manda umas artes bacanas para a gente aqui. Ele colocou para mim separado os 3 meses do comando, né? Vamos lá, 12 partidas disputadas, 5 vitórias, 4 derrotas, 3 empates, 50% de aproveitamento. O quarto melhor time do segundo turno, se eu não me engano. O Michael, inclusive, deu coletiva e falou sobre isso, sobre essa postura do Ramon Dias, que é um cara bem diferente, que está gostando bastante, que deixa o jogador muito à vontade também, né, Edmundo? E, cara, ele mudou. É lógico que muita gente fala assim, pô, mas também tem que pensar que vieram vários reforços, 5, 6 titulares não estavam também antes. Mas, cara, aliás, já falando para o pessoal seguir o tbarreto.designer lá no Instagram, que mandou para a gente a arte. Mas, cara, fato é, né, Edmundo, que ele mudou a cara do Vasco da Gama jogando, por mais que a gente, segundo tempo ele mexe um pouco errado algumas coisas, na nossa opinião, isso, aquilo, a gente não acompanha tanto os treinos, mas é um cara que trouxe a torcida do Vasco de volta, né, Edmundo? Um técnico experiente, né, com larga experiência como técnico, e foi jogador também, teve grandes conquistas por onde passou, principalmente no início da carreira dele, quando treinou o River Plate. Enfim, tem no filho um cara que trabalha pra caramba, dedicado e muito competente também, e ele caiu nas graças da torcida, porque ele chegou falando aquilo que o torcedor gosta de ouvir, de que o Vasco não vai cair, que o maior reforço do time é a torcida do Vasco, e mostrou isso no dia a dia com o trabalho, né, cara? É lógico que as chegadas dos reforços, né, do Verratti, que está fazendo os gols, do Medel, que está dando a segurança lá atrás, Paulinho e Praxedes, que dão sustentação ali no meio-campo, claro que isso ajuda bastante, né? Mas o Vasco foi um dos times que mais contratou em janeiro. Alguns jogadores não performaram, outros não deveriam nem ser contratados, vieram para fazer volume do que propriamente contratações que dariam, que a gente sabia que ia dar resultado. Mas hoje o Vasco tem um time. Esse time pode até não estar conseguindo os resultados que a torcida do Vasco espera, mas a maioria das vezes joga com vontade, joga com determinação, tem uma aplicação tática, tem jogadas ensaiadas, enfim, muito graças à chegada do Ramon Dias. Tenho certeza absoluta do que vou falar, que se ele tivesse chego antes do Campeonato Brasileiro, o Vasco não estaria nessa situação. Primeiro que ele ia identificar que precisava de jogadores mais experientes, ele ia ter dado mais padrão de jogo à equipe e algumas derrotas, principalmente para os adversários diretos, né? Eu estou falando de Goiás, Santos, Bahia, Cruzeiro, todas essas derrotas que aconteceram em São Januário, elas não teriam acontecido. O Vasco teria pelo menos aí mais uns 5, 6, 7 pontos, com certeza, e isso faria toda a diferença. Ao invés de estar olhando para a zona de rebaixamento, a gente estava olhando a parte de cima da tabela, porque há um gap muito grande, né, dos primeiros colocados ali para a segunda parte da tabela, né, do 10º até o 20º. O Vasco poderia, se tivesse ali em 9º, em 8º, podia estar sonhando com a classificação à Libertadores de 2024. Só que isso já passou, o problema já existe, a gente tem que pensar nos próximos jogos, né? Especialmente no próximo jogo do dia 18. O jogo será disputado em São Januário contra um time muito bom, muito bem treinado, né? O Vojvoda também faz um trabalho sensacional. Eu falo para os meus amigos, o Fortaleza é bom? Pega aquele time lá e bota a camisa do Corinthians. Vai todo mundo vaiar. Bota a camisa do Palmeiras. Não estou diminuindo os jogadores. Muito pelo contrário. Estou exaltando o trabalho do Marcelo Passos, que é o presidente do Fortaleza, e do Vojvoda, que motiva esses jogadores
a darem o máximo, a se aplicarem, a se entregarem o máximo dentro do campo. Por isso, eles estão tendo resultados espetaculares. E a minha torcida não é só porque é um time brasileiro, não. É pelo trabalho, porque eu acho que quem trabalha merece as vitórias. A minha torcida é para que o Fortaleza vença a LDU e seja campeão da Sul-Americana. É um título internacional de uma forma inédita, porque o trabalho é muito bonito de se ver e assim, a gente tem que bater palma ao profissional, né, ao Vojvoda, porque teve proposta de vários times e não saiu. Acho que o Vasco, até o próprio Vasco chegou a procurá-lo. E isso é uma demonstração de muito profissionalismo. Então, o jogo será muito difícil, mas o Vasco joga em casa, tem interesses maiores do que o Fortaleza nesse momento do Campeonato Brasileiro e não pode ter um outro resultado que não seja a vitória. Olha, eu diria que o Vojvoda hoje, na minha opinião, é primeiro ou segundo melhor técnico do Brasil ali. Lógico que tem o Abel Ferreira, tem vários outros técnicos, mas por toda a situação e todo o trabalho que ele faz há tanto tempo, cara, eu concordo com o Edmundo, tem que torcer muito pro Fortaleza mesmo na Sul-Americana, porque isso carimba o que a gente sempre defende. Tempo de trabalho, profissionalismo, as receitas em dia, pagando tudo certinho, fazendo o dinheiro girar, né, etc. Mas e você, Eri, 3 meses de Ramon Dias, entre erros e acertos, eu acho que você concorda comigo, muito mais acerto, né? E principalmente, ele soube e sabe agora o que é Vasco da Gama, né? Concordo plenamente com você, Gui. O Ramon Dias, como eu falei atrás, ele nos trouxe de volta dignidade, respeito, sabe? Mesmo na colocação que nos encontramos hoje, estamos todos nós otimistas e todos nós com um time. Hoje nós temos um time, esse responsável, muito responsável por isso, obviamente, tem os jogadores todos, que muitos deles estão de parabéns, porque estão representando o Vasco da Gama à altura, né? E eu poderia citar um por um aqui, mas posso ser injusto com esse, com aquele, sem citá-lo, mas o Ramon Dias e sua comissão técnica, repito, seu filho, Emiliano, estão fazendo um trabalho brilhante. Eu te contei que eu encontrei com ele aqui na segunda-feira? Eu quero saber isso. Eu encontrei o Emiliano Dias aqui num quiosque aqui da Barra. Sabe que eu gosto de jogar cachuleta, né? Mas sai dos quiosques, pelo amor de Deus. Ah, não, pô. Eu não pareço com ninguém. Com nenhum, parece. É a cara de Edmundo. É a cara de Edmundo. Você é cara de... Pô, velho, se eu não acreditar na segurança da cidade que eu moro, eu tô ferrado. Mas, enfim, foi por acaso, ele parou no quiosque para comprar algumas coisas, e aí ele me viu e veio me abraçar, e, pô, falou em castelhano, sou Emiliano. Eu falei, eu sei. Aí dei um abraço nele, ele falou, pode falar lá no seu canal, que o Vasco não vai cair, e muito obrigado lá pelo carinho que vocês têm com a gente, aparece lá no CT. Eu falei, pô, deixa passar a eleição, para não parecer que eu que eu sou oportunista, né? Que estou indo lá em São Januário, no CT só por causa da eleição. Eu quero estar bem isento disso, quero deixar o torcedor bem à vontade para a escolha do candidato. Eu acho que nós temos o melhor candidato, né? Sem me meter, né? Falei isso para ele até. Mas assim que passar a eleição, eu faço questão de ir ao CT e dar um abraço no seu pai e agradecer pelo belo trabalho que ele está fazendo com a equipe do Vasco da Gama. Ele ficou todo feliz. Pô, que bacana, que bacana. Mas é isso, eu acho que é o reconhecimento, né? Acho não, o reconhecimento. Ele estava vendo ali, encontrou um grande ídolo, um grande representante do Clube de Regatas Vasco da Gama, dentro e fora de campo, né? Então, eu fico muito feliz dele ter esse reconhecimento, né? Ter te visto e ter ido até você. Obviamente, quando a pessoa faz isso, não precisa ser da comissão técnica, mas quando reconhece o talento de alguém, não é porque foi um ídolo do Vasco, que continua sendo, qualquer ídolo. Eu, quando vejo, por exemplo, o Zico, né, do arquirrival Flamengo, eu vejo o Zico e falo, cara, eu atravesso a rua e aperto a mão dele e falo parabéns por tudo que você fez pelo futebol brasileiro e até mundial. Mas o grande barato, quando a gente fala de depois das eleições,
independentemente de qualquer um, quem vai votar nesse ou naquele, eu estou com o Pedrinho. Né? Porque eu acho que o Pedrinho. Eu acho, rapidamente falar sobre isso, que eu também não gosto de falar de política. Mas eu estou com o Pedrinho porque eu o acompanhei como jogador de futebol e desde que ele nunca deixou de demonstrar o amor que ele sente pelo Vasco. E quando o Pedrinho também era comentarista da Rede Globo, o Pedrinho nunca deixou de dizer que era vascaíno. Eu gosto muito quando você não perde a sua essência. Gosto muito quando você é sincero, quando você é honesto, quando você é transparente. Então, Pedrinho tem o meu voto. E quanto ao Emiliano, eu só falei do Pedrinho porque Emiliano fez exatamente o que todo mundo deve fazer. Transparência, reconhecer e aplaudir aqueles que sempre fizeram alguma coisa por alguma entidade.